Existem segredos ocultos que a indústria do cinema não quer que você saiba. A sétima arte é capaz de nos transportar para mundos fantásticos, nos emocionar com histórias incríveis, nos fazer rir, chorar. Mas você conhece os bastidores e outros detalhes que quase ninguém conhece dessa indústria fascinante? Hoje vamos te revelar algumas das coisas mais surpreendentes e aleatórias sobre o cinema que você provavelmente não saiba. Você vai ficar de boca aberta com o que vamos contar. Vamos lá? Quando se fala em indústria do cinema, logo pensamos em Hollywood, que é simplesmente o coração do cinema no mundo todo. Mas você sabia que existe um país que supera até mesmo a gigante indústria cinematográfica dos Estados Unidos? Esse país é a Nigéria, que tem uma indústria cinematográfica chamada Nollywood. Segundo a Unesco, em 2006 a Nigéria produziu o dobro de filmes de Hollywood, superando o gigante dos cinemas e ficando atrás apenas dos 1.091 filmes de Bollywood da Índia. A Nollywood surgiu na década de 1990 e se caracteriza por fazer filmes de baixo orçamento, com temáticas locais e línguas nativas. Agora presta atenção, escuta o que eu vou te falar agora. Você gosta de filmes que envolvem viagens no tempo, como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro ou Interestelar? Pois saiba que esses filmes não podem ser exibidos nos cinemas e nas TVs da China. Isso porque, em 2011, a Administração Estadual de Rádio, Cinema e Televisão da China emitiu uma diretriz que proibia a produção e a exibição de obras que mostrassem viagens no tempo ou histórias alternativas. O motivo dessa censura é que o governo chinês considera que as viagens no tempo são uma forma de desrespeitar a história e a cultura do país. Segundo as autoridades chinesas, as obras que usam esse recurso costumam retratar o passado de forma fantasiosa ou distorcida, o que pode confundir ou influenciar negativamente o público. Por isso, qualquer filme ou série que mostre personagens viajando para o passado ou para o futuro é vetado na China. Alguns exemplos de obras banidas são De Volta para o Futuro, Harry Potter, X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Você já imaginou quantos filmes foram feitos na história do cinema? E quantos deles existem hoje? Infelizmente, a resposta é que muitos filmes se perderam ao longo do tempo por diversos motivos. Segundo a Fundação de Cinema de Martin Scorsese, metade dos filmes americanos feitos antes de 1950 e mais de 90% dos filmes feitos antes de 1929 estão perdidos para sempre. Um dos principais fatores que contribuíram para essa perda foi o uso de filmes de nitrato até o início dos anos de 1950. Esse tipo de filme era altamente inflamável e causou vários incêndios devastadores nos estúdios e nos depósitos. Além disso, os filmes de nitrato acabavam facilmente com o tempo se não fossem armazenados em condições adequadas. Outros motivos que levaram a perdas de filmes foram a falta de interesse dos estúdios em preservar as obras antigas, a reciclagem do material para extrair a prata, a censura, as guerras, os desastres naturais e os acidentes. Um dos filmes mais aclamados da história do cinema é O Poderoso Chefão. O filme conta a saga da família Corleone, uma das mais poderosas organizações criminosas dos Estados Unidos. Mas você sabia que em nenhum momento do filme é falada a palavra máfia? Isso não foi uma coincidência, mas sim uma exigência da própria máfia real, que não queria ser associada ao filme. O filme só pôde ser rodado após negociações entre a produção e pelo menos 3 organizações criminosas dos Estados Unidos. Uma delas era a Liga Ítalo-Americana de Direitos Civis, fundada por Joey Colombo, um dos chefes da máfia. A Liga protestava contra a administração e a estereotipização dos italianos na mídia e ameaçava boicotar e sabotar as filmagens se o filme usasse a palavra máfia. Para evitar problemas, o produtor Albert Hood aceitou tirar a palavra máfia do roteiro, além de fazer outras concessões à Liga. Com isso, ele conseguiu o apoio da máfia para realizar o filme, que se tornou um clássico do cinema. O mestre das artes marciais, Bruce Lee, foi um dos maiores ícones das artes marciais e do cinema de ação, e isso ninguém pode negar. Suas habilidades impressionantes e seu carisma conquistaram fãs do mundo todo. Porém, a sua velocidade era um problema para os cinegrafistas, que não conseguiam captar os seus movimentos nas câmeras. Mas você sabia que Bruce Lee era tão rápido que precisava diminuir a velocidade dos seus movimentos nos filmes? Pois é,
Bruce Lee era capaz de dar socos e chutes tão velozes que as câmeras não conseguiam captar direito. Além disso, os espectadores também não conseguiam acompanhar as cenas de luta com clareza, por isso ele tinha que fazer seus golpes mais devagar do que normal para que os filmes ficassem mais compreensíveis. Mesmo assim, às vezes era necessário acelerar ou desacelerar as imagens na edição para ajustar a velocidade das cenas. Um exemplo disso é o filme Operação Dragão, em 1973, em que Bruce Lee enfrenta vários inimigos em uma ilha. Em algumas cenas é possível notar que os movimentos dele estão mais lentos ou mais rápidos do que os outros atores. Sylvester Stallone, um dos atores mais famosos de Hollywood. Mas antes de alcançar o sucesso, ele passou por muitas dificuldades. Ele chegou a morar na rua e chegou a um ponto de que não podia mais sustentar seu amado cão Butkus. Stallone vendeu o cachorro por $50 para garantir a sua sobrevivência. Algumas semanas depois, o ator teve a oportunidade de ver uma luta famosa do lendário Muhammad Ali. Esse evento o inspirou profundamente e o motivou a escrever a história do filme Rocky. O roteiro foi escrito rapidamente, em apenas 4 dias, e ele conseguiu vender sua ideia por $35 mil, com a condição de que ele mesmo seria o protagonista do filme. Olha que fantástico! Com o dinheiro que ganhou, Stallone comprou de volta o seu amado cachorro por um preço bem alto, $15 mil. Mas ele não hesitou em pagar essa quantia para ter o seu fiel companheiro novamente. Charles Chaplin foi simplesmente o ator mais ovacionado na história. Em 1972, ele recebeu um prêmio especial chamado Oscar Honorário por sua contribuição incrível para o cinema. Além disso, Chaplin teve problemas com o governo dos Estados Unidos e por isso ficou longe do país por 20 anos morando na Suíça. Ele foi acusado de apoiar o comunismo, uma ideologia política controversa na época. Quando ele finalmente voltou aos Estados Unidos para receber o prêmio, ele estava muito emocionado. Na cerimônia, ele disse: "As palavras parecem tão fúteis, tão fracas. Gostaria apenas de dizer obrigado pela honra e pelo convite." E em seguida foi aplaudido e aclamado por toda a plateia durante o período de 12 minutos. Um dos personagens mais queridos da saga Star Wars é o Mestre Yoda, o sábio e poderoso Mestre Jedi. Mas você sabia que o rosto dele foi inspirado em um dos maiores gênios da ciência? Isso mesmo, o rosto de Yoda foi baseado em Albert Einstein. Segundo o maquiador Stuart Freeborn, que criou o boneco do Yoda, ele se inspirou nas rugas da testa do Einstein para dar ao personagem um ar de inteligência e sabedoria. Agora me diz você, qual dessas curiosidades sobre a indústria do cinema você achou mais surpreendente? Você conhecia alguma delas ou ficou sabendo agora? Você tem alguma outra curiosidade para compartilhar com a gente? Obrigado por ficar até o final, até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?